ministro do Trabalho, Carlos Lupe, esteve no Espírito Santo. Veio para conversar com o governador Paulo Artung, mas também conversou com lideranças políticas, principalmente do seu partido, o PDT. Durante a visita, a repórter Andréa Soares fez uma entrevista com ele, que você confere agora. Ministro, qual o motivo da sua visita ao Espírito Santo? A gente sabe que o PDT ganha um reforço aí nessas últimas eleições. Fala um pouco pra gente sobre a sua visita. Bom, são dois lados. Um administrativo, eu fui ver um sistema de emprego feito em Serra, verifiquei que a gente precisa dar mais agilidade na entrega da carteira de trabalho, está demorando muito. Fui ver uma unidade de pronto atendimento, uma UPA modelar, e combinar com o ministro do Tempo UPA de Vida, a inauguração dessa UPA que será em novembro. Visitei o governador Paulo Artung, o governador atual, trocamos algumas ideias sobre as políticas públicas, sobre a questão do aeroporto, e depois, no meu hora de almoço, vim fazer a minha cidadania. Então vim agradecer ao meu partido, ao prefeito Vidigal, que é o presidente do partido aqui no Espírito Santo, pela vitória da Dilma lá, pela vitória de toda a nossa aliança, e por aqui no Espírito Santo representar proporcionalmente a maior bancada do PDT de todo o Brasil, que dos 10 nós fizemos 3, nós tivemos 30% da votação. Vim agradecer e pedir para mobilizar, para que o segundo turno a gente continue mobilizado e amplie a vantagem da administrativa. Por falar em segundo turno, o partido tem alguma orientação aos seus filiados com relação a essa nova trajetória aí da ministra Dilma, candidata Dilma, com relação ao segundo turno à presidência da República? A nossa palavra é de mobilização. É para estar na rua, é para convencer, conversar, conquistar o cidadão, não deixar que qualquer tipo de deformação religiosa, de maus religiosos, possa prejudicar a imagem da ministra Dilma. A gente está vendo isso em alguns locais, até panfletos sem assinatura, que querem comprometer a imagem dela, como se a questão religiosa estivesse em jogo. Não é isso. Estamos elegendo candidato a presidente da República. Não estamos elegendo ninguém para ser cardeal, para ser pastor, para ser papa. Nós estamos elegendo candidato a presidente. Aí então temos que discutir a política que ela tem como visão para os próximos anos. Não o seu fórum íntimo de opção religiosa, como eu tenho. Eu sou espírita kardecista, eu sou 1% da população. Por isso eu não tenho qualidades? Ao contrário, é meu direito como cidadão. Quero pedir muito esclarecimento à população, para que a população julgue o governo. O presidente Lula é o presidente com maior aprovação dos cidadãos até hoje. E, ultimamente, o PSDB tem tentado aí trazer o Fernando Henrique Cardoso, que já foi presidente do Brasil, a essa segunda etapa das eleições, que é o segundo turno. O senhor tem como dizer, por exemplo, se realmente o PSDB tentou esconder o Fernando Henrique no primeiro turno? Olha, é um pouco do título daquele filme, A Volta daqueles que Nunca Foram. Ou seja, o Fernando Henrique representa o PSDB, representa o Serra. Eu acho que, por dignidade, a gente tem que assumir a liderança deles. Nós representamos o Lula com a Dilma. Nós assumimos, nunca deixamos de assumir desde o primeiro dia. A população é que tem que decidir. Se ela achar que o governo Lula está bom, que a Dilma representa essa continuidade, vota com a gente. Se não, vota com o Fernando Henrique, vota com o Serra, é democrático, é do jogo democrático. Acho que agora estão tomando um pouquinho de consciência que não dá para esconder aquele que é o principal liderança do partido, que é o ex-presidente. Agora, falando em trabalho, ministro, dá para dizer, assim, de uma maneira detalhada, o que foi feito pelo trabalhador capixaba durante essa sua gestão? Olha, eu estou completando esse ano 4 anos no Ministério do Trabalho. Desde a parte de organização sindical, quer seja patronal, de empregados, nós avançamos muito com o registro, inclusive, das centrais sindicais que não eram legalizadas. Nós avançamos na questão do salário mínimo. Foi um projeto do Ministério do Trabalho que indexou a inflação do período, mais o crescimento do produto interno bruto, que é o crescimento da riqueza do país, para corrigir o salário mínimo. Por isso, o salário mínimo teve uma correção com 8 anos do governo Lula, vai chegar a 64% acima da inflação. Nós avançamos na geração de emprego, que é a principal marca do crescimento do país. É o emprego que dá dignidade, é o emprego que dá cidadania. Vamos chegar ao final do ano, esses 8 anos, a 15 milhões de novas carteiras de trabalho da cidade, novos trabalhadores do mercado. Na qualificação profissional, nós fizemos convênio com estados, com prefeituras, para a juventude, porque a qualificação é o principal diferencial, é a principal fonte motivadora para o trabalhador conseguir um emprego. Eu tenho muita consciência tranquila que eu fiz o que há de melhor, eu dei o que há de melhor de mim para contribuir com a minha pátria e com o meu país. Eu acho que a população vai saber jogar.
Tem como dizer quais serão os desafios para o próximo ministro, para o próximo governo em relação ao trabalho? Não são poucos. O principal desafio, no meu modo de ver, é a qualificação profissional. Porque já tem emprego, muitos locais têm emprego e não tem mão de obra capacitada, qualificada para isso. No meu modo de ver, o principal desafio é qualificação profissional. Agora, com relação a esse reforço na bancada, como que o PDT entra nesse novo governo com uma bancada mais forte, uma bancada mais bem representada, digamos assim? Como é que o senhor vê a relação do PDT com esse governo do futuro, o governo de 2011 em diante? Eu tenho certeza que você sabe que a melhor maneira de se verificar a legitimidade do partido é o voto. São os deputados que representam esse partido através do voto. O partido cresceu, aumentou a sua bancada federal em Brasília e aqui no Espírito Santo, aumentou a sua bancada estadual em todo o Brasil. E a correlação de força se dá pelo tamanho das bancadas, pelo número de votos. Eu tenho certeza que o PDT terá uma futura participação, tanto aqui no estado do Espírito Santo como nacional, correspondente à sua força política. Nós representamos hoje aqui no Espírito Santo 30% dos votos. Nós representamos nacionalmente pelo menos 10% dos votos. Então nós vamos querer que o governo contribuir com o governo proporcionalmente ao nosso crescimento e à nossa legitimidade dada pelas urnas. Ministro, muito obrigada. Que o senhor volte mais vezes ao Espírito Santo e, se quiser deixar assim, as suas considerações finais, fique à vontade. Eu fico muito feliz em estar aqui é vizinho do meu Rio de Janeiro, muito parecidos. O Rio de Janeiro são cidades irmãs, estados irmãos. Então, sempre quando eu venho aqui, eu fico com muita felicidade. Agradeço a gentileza dessa oportunidade e sempre peço, aí não é partidariamente, é visão de mundo. Cada um deve votar conforme sua consciência, livre, soberano, com tranquilidade, se influenciando sempre sobre programas, projetos, não sobre picuinhas e coisas pequenas. Obrigado. No próximo bloco você vai ver o que pensam lideranças políticas aqui do Espírito Santo a respeito daquilo que foi apontado pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupe, como o principal desafio do próximo governo: melhorar a qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros.